Oi, oi, oi. Ai, tá certo essa data aqui. Fala, meus queridos, bem-vindos a mais uma aula. Depois aí da gente aprender, né, a parte teórica sobre a história da cannabis, a anatomia da planta, sobre o sistema endocannabinoide, os canabinoides e os terpenos. Hoje, finalmente, a gente entra nos princípios básicos da culinária canábica. Então, vamos lá. Estrutura da aula, como que vai funcionar? A gente vai falar primeiro da descarboxilação, formas de se cozinhar com a cannabis, o que esperar ao comer, ao ingerir um, o que esperar ao ingerir um comestível, o que esperar ao ingerir um comestível. Posso cozinhar com prensado? Posso reaproveitar os resíduos? Então, a gente vai começar falando aí, né, da nossa famosa descarboxilação. Na gastronomia canábica, descarboxilar a erva é a primeira e a coisa mais importante que a gente vai aprender. Apesar desse nome complicado, gente, vocês podem ficar tranquilo que ao decorrer do tempo, do curso, vocês vão desmistificando aí a complexidade dessa palavra. Vocês vão repetir tanto que uma hora fica fácil e é bem simples de entender também. Quando a planta ela está na sua forma natural, in natura, né? Eu gosto de falar que ela está crua. As moléculas ácidas dos canabinoides ainda estão presentes. Então, na aula que a gente falou ali sobre os canabinoides e os terpenos, eu mostrei para vocês, né? Que quando ela está ali crua, ela não tem THC, ela tem THCA. Ela não tem CBD, ela tem CBDA. Então, basicamente, a descarboxilação vai consistir no processo da gente extrair essas moléculas ácidas, né? Porque a gente quer usar o THC e o CBD. Então, a gente precisa aquecer a maconha numa temperatura controlada para extrair essas moléculas e converter o THCA e o CBDA em THC e CBD. Essa é uma das razões pelas quais normalmente a planta crua não tem efeito psicoativo. Porém, né, um exemplo meu aí, na primeira vez que eu fui fazer o brownie, eu não sabia da existência desse processo e eu simplesmente bati a maconha no liquidificador e joguei diretamente na massa do brownie. Bateu, bateu, funciona. Então, não dá para se dizer, tipo, não vai funcionar. Porque a maconha é magnífica, né? Ela é tão poderosa que ela funciona. Mas a questão aqui da descarboxilação é a gente entender que existe uma possibilidade da gente aumentar em até 30% da potência da nossa planta. Então não tem motivo para a gente não usar esse processo, né? Principalmente quando a gente vai trabalhar com o prensado. Se a gente pode estar melhorando aí a potência dele, por que não? Então, como fazer, como, né, extrair, ativar essas moléculas ácidas aí, para a gente poder usar a nossa maconha? Primeira coisa, a gente vai pré-aquecer o forno a 115 graus. Aqui na questão da temperatura é o seguinte, gente. Eu lembro que eu comentei também com vocês que a partir de uma temperatura o THC ele não evapora, né? Ele se transforma em CBN. Então é aqui que a gente vai entender quando isso ocorre. A partir de 170 graus vai acontecer esse processo. Então, se a gente quer manter o THC, a gente não pode ultrapassar essa temperatura, né? Caso seja algo específico que você queira mais CBN do que THC na sua preparação, você também pode usar essa forma aí para estar diminuindo o THC na planta e na preparação, certo? Então, a gente vai aquecer o forno. Eu gosto de 115 porque é uma temperatura ali nem muito baixa e nem muito alta. E aí você pode deixar ali no forno tranquilamente, sem se preocupar, não vai passar, não vai queimar sua erva e vai dar tudo certo. Cortar a erva em pedaços, então não precisa de chavar, é só cortar para deixar uns pedaços menores
Quando, por exemplo, se vocês lavarem o prensado, ele já solta ali, daquele jeitinho ali, já tá perfeito para poder descarboxilar, tá bom? Depois de cortar esses pedaços, colocar numa forma, pode ser num refratário de vidro, o que der para colocar dentro do forno. Vocês vão envolver a forma no papel alumínio. Eu gosto de colocar não só em cima da forma, eu gosto de envolver toda a forma, passar em cima e embaixo para não correr risco. Realmente selar ali e depois disso levar para o forno. Entre 1 hora a 1 hora e meia. Beleza? Se tiver realmente nessa temperatura, vocês podem deixar 1 hora e meia tranquilo. Ah, Laís, mas eu não tenho o forno elétrico, meu forno, a temperatura mínima dele é maior que 115 graus. Gente, é simples, vocês podem pegar um pano de prato e colocar ali entre a porta e deixar a porta do forno entreaberta. Assim, o forno não vai superaquecer e vai dar certo também. O legal é vocês, assim que der, comprar também um termômetro. É baratinho, dá para comprar pela Shopee. E no Mercado Livre também tem. E vocês vão conseguir controlar tanto a temperatura do alimento quanto a temperatura do forno de vocês. Formas de se cozinhar com a cannabis. Só para fechar ali então a descarboxilação, né? Passou essa 1 hora e meia, não abre a forma, deixa a forma ali esfriando, porque imaginem que as moléculas elas vão estar flutuando ali, vão estar agitadas dentro daquela forma. Então, se a gente abre antes, pode também a gente perder aí alguns canabinoides. Então, deixa esfriar de boa. Depois que tiver frio, tira. E aí, gente, por isso, deixa eu até voltar aqui. Por isso que a descarboxilação, ela é o primeiro e o mais importante método na culinária e em todos os tipos de infusões, porque a partir do momento que a gente ativar essa erva, se você colocar ela numa base gordurosa ou alcoólica, vai pegar. Se você comer puro, tirou ele do forno e comeu, vai chapar. Então é esse processo aqui que vai fazer a mágica, né? Porque aí depois disso aqui, quero fazer um óleo, você pega o óleo, joga a erva. Quero fazer uma manteiga, pega a erva descarboxilada, joga na manteiga. Deu para entender, gente? Deu para entender? Deu para entender? Seguindo então, formas de se cozinhar com a cannabis. Aqui a gente vai dar só uma passada, né? A gente já aprendeu isso nas aulas passadas, mas aí as raízes, a gente pode estar fazendo chás, bálsamos, pomadas com as sementes, triturar e jogar direto na salada, fazer vitaminas, óleos, com as folhas largas, sucos, saladas também. Eu coloquei salada aqui, gente, porque dá para você simplesmente substituir a salsinha e usar essas folhas no lugar. A semente já é diferente porque você vai jogar a semente em cima para dar aquela crocância. E as folhas você pode estar usando para finalizar prato, jogar em caldos, colocar para decorar. Dá para fazer chás também, pestos. E aqui eu separei buds, maior concentração de canabinoides. Por quê? Mesmo a gente podendo usar toda a planta, como a gente já viu, onde vai estar a maior concentração de canabinoides e tricomas é nos buds. Então, se a gente quer produzir um comestível que vai chapar, que vai ser medicinal, o importante é a gente estar usando os buds. E o que esperar ao ingerir um comestível? Eu gosto de separar em nesses três tópicos aqui, que a gente vai entender agora a diferença, né? Quando a gente está fumando a maconha e quando a gente come algo que tem a maconha. A primeira diferença vai ser na metabolização. Quando a gente fuma, né? A fumaça, ela é metabolizada ali. Os canabinoides, na verdade, eles são metabolizados pelo pulmão. A fumaça vai direto para o pulmão, né? Depois para o cérebro e é assim que funciona. Quando a gente vai comer, funciona como qualquer outro alimento. Os canabinoides eles vão ser metabolizados pelo fígado, por isso também que vai demorar mais.
Aí a gente já consegue entender, né? A fumaça, ela vai direto para o pulmão e sobe para o cérebro. Então, aqui a gente já entra aqui na parte da velocidade, que aí quando a gente está comendo, como vai ter que digerir ali, vai ser metabolizado pelo fígado, vai passar pelo estômago. Então, vai demorar para bater ali de 30 a 2 horas para a gente começar a sentir os efeitos, enquanto quando a gente está fumando, o efeito é imediato. A terceira coisa é a duração, né? O pós. Quando a gente fuma, o efeito é imediato e dura ali por cerca de 30 minutos. E quando a gente come, demora para bater, porém também vai demorar para passar os efeitos. Coloquei aqui de 2 a 3 horas, mas tem relatos de pessoas que já ficaram até 12 horas chapadas, dependendo aí da quantidade e de mais alguns fatores que a gente vai ver em seguida. É importante destacar que nem sempre a viagem de um comestível vai ser a mesma, ainda que você consuma a mesma dose e quantidade quando fuma, pois existem outros fatores que podem influenciar na onda, como o horário que você está ingerindo, se você se alimentou ao longo do dia, ou até mesmo a quantidade de cannabis que você tem consumido nos últimos dias. Então, gente, não existe uma fórmula, não existe, eu vou fazer aqui 30 cookies e as 30 pessoas que comerem, todo mundo vai sentir da mesma forma, vai bater diferente, mesmo que tenha a mesma dosagem em cada cookie. Então, o horário influencia muito. Por quê? Porque às vezes, se você acorda, não comeu nada e você ingere um comestível, obviamente vai bater muito mais rápido e muito mais forte do que você tivesse de estômago cheio. A questão também da quantidade de cannabis. Se é uma pessoa, assim como eu, assim como alguns de vocês, que também fumam todos os dias, a resistência vai ser maior. Então, talvez para uma pessoa que não fuma, que não tem muita resistência, um pedaço seja suficiente. Para a gente vai ter que ser 3, 4 pedaços. Zoando, tá? A gente pode fazer o contrário, que é fazer mais forte e comer menos. Mas é bom, né? São fatores aí que são importantes da gente. São fatores importantes aí que a gente tem que levar em conta na hora de cozinhar com a cannabis e ingerir esses comestíveis. Beleza, mas e aí? Tive um consumo exagerado. Comi demais, me passei. O brownie estava muito gostoso e eu comi 10 pedaços. O que fazer agora, Laís? Como a intenção, gente, é sempre reduzir danos, é importante saber que ao comer um comestível canábico de maneira exagerada, você pode sentir tonturas, enjoos, crises de ansiedade e até se sentir meio paranoico. A primeira coisa a se fazer é manter a calma. Gente, ninguém nunca morreu de overdose de maconha, tá? Isso aí é uma coisa que a gente tem que frisar. Vocês precisam saber, vocês precisam ter a consciência disso, até para afirmar para as outras pessoas que, independente se ela tenha comido muito, óbvio que vai ter ali alguns sintomas que não são agradáveis, porém, ninguém nunca morreu de overdose de maconha. Então, a pessoa ela precisa se hidratar muito, já que os primeiros sintomas é a boca seca, comer algo que não tenha cannabis, que foi o que a gente falou, é importante você ter se alimentado direito antes, não ingerir nenhum comestível de estômago vazio e também nem, não comer com fome. Uma coisa que eu tô tentando aderir aqui em casa é sempre quando eu for, principalmente sobremesa, né? Quando eu vou fazer um brownie canábico, fazer outro brownie normal, sabe? Para você não se descontrolar e acabar passando mal. Porque realmente fica muito gostoso e quando vê a gente já tá ali comendo uma sobredose. Fazer uma atividade física leve, tá? Uma caminhada, se movimentar, porque a endorfina vai ajudar a reduzir os efeitos. Tomar um banho com água morna, de preferência,
e tentar se deitar e dormir. Lembrando que você não vai acordar com nenhum tipo de ressaca, nenhum tipo de dor de cabeça. E se você tiver em casa algo com CBD, um óleo de CBD, é importante a gente lembrar aí, né, que o CBD ele vai ajudar a reduzir os efeitos do THC. É instantâneo. Então, quem tiver, já vai direto no CBD. Caso não tenha, é só seguir esses passo a passo aí e ficar tranquilo, porque não vai acontecer nada mais. Depois a gente vai ter aula sobre dosagem também, a gente vai aprender exatamente como dosar esses comestíveis para não correr nenhum risco de acontecer. Mas é bom a gente estar preparado aí, né? E a pergunta que não quer calar: posso cozinhar com prensado? Posso ou não posso cozinhar com prensado? E aí? Sim e deve. Olha, além de vocês poderem estarem totalmente aí liberados para usar o prensado, eu acredito que ele seja até melhor, porque a gente está numa fase de aprendizagem, não adianta, vai rolar erro, a gente erra, a gente. Tudo é teste, né? Principalmente a cozinha. Então, é até melhor que você use o prensado. Não tem nem muito sentido a gente ficar com a flor do preço que tá, né, galera? A gente ficar usando flor para fazer testes. E vou ser mais sincera ainda, eu acredito que não tenha necessidade real, tá? O prensado ele é mais barato, vai render mais, a gente consegue fazer uma infusão mais forte para a gente usar menos. Assim a gente consegue também fazer ali a dosagem certinha. E lavando o prensado, ele está pronto para ser usado. Ele contém os canabinoides, mesmo que seja em quantidade menor, mas tem, ok? Então, como eu disse, lavando seu prensado, que mal tem, usá-lo. Vou deixar aqui um breve passo a passo, porém, lembrando, lá na página da GastroGreen, nos destaques de redução de danos, tem um vídeo meu lá ensinando a fazer. E quando a gente passar para as aulas práticas também, eu vou separar uma para a gente fazer junto, mas é a coisa mais simples do mundo. Vocês vão, primeira coisa, aquecer a água. Ali, quando começar a fazer aquelas bolinhas pequenininhas no fundo, já pode desligar. E aí, por exemplo, né, se vocês estiverem com as 25, eu costumo pegar as 25 e jogar inteiro dentro da água. E aí, passou 5 minutos, vocês já vão ver que vai começar a soltar. Em alguns casos, né, já dá para ver ali os budzinhos, alguns galhos, coisa mais linda. Depois de 5 minutos, aí pode coar com a ajuda de uma peneira. E aí, gente, vocês vão ver a cor da água. Se a água estiver muito suja, preta, aquela coisa, né, feia, aí o aconselhável é repetir o processo até 3 vezes ali, e aí seguir. Ou, por exemplo, uma vez eu fui lavar e claramente a água ficou ali meio marronzada, era só terra mesmo que tinha. Eu fiz uma vez só. Depois disso, vocês vão colocar um prato, forrar um prato ou uma forma com papel toalha e colocar a erva por cima. Eu gosto de colocar o papel toalha em cima da erva também, e aí vou ali pressionando um pouquinho. As primeiras vezes o papel toalha vai ficar úmido logo de cara, eu vou trocando, mas aí depois deixo ali. E esse processo demora aí de 1 a 2 dias, dependendo do clima. Aqui, quando tá muito frio, demora aí uns 3 dias, ou eu uso um secador por cima ali do papel toalha, sabe? Mas nada mais que isso. Lembrando, para fazer o processo de descarboxilação, é importante que essa erva esteja totalmente seca, senão a gente vai levar para o forno, ela vai cozinhar ali. Então, é só tomar cuidado com isso, deixar o prensado ficar completamente seco. Aproveitando resíduos. Pode? Pode. Mas será que a gente deve mesmo? Principalmente se tratando do prensado? Vamos supor, né? Eu posso vaporizar a erva e depois usar? Se tratando de prensado, gente, como a gente comenta aqui, né? O prensado ele já é mais fraco que o normal. Depois de vaporizado, então, as chances de ter algum canabinoide, algum tricoma ali ainda, são assim, mínimas.
mas, né, dá aquela dó de jogar fora. Às vezes, vocês estão livres aí para testarem. O meu conselho é, não façam comestíveis, usa para fazer alguma pomada, para testar. E é isso, fica a critério de vocês. Mas fica a dúvida aí também, será que deve? Será mesmo? Mais para frente a gente vai ver também outras formas de reaproveitamento. Quando eu uso a erva para fazer o óleo, eu consigo pegar essa erva e fazer sal e fazer açúcar. Então, existem outras formas da gente estar reaproveitando aí. Ok, gente? É isso. Espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Qualquer dúvida, podem me chamar no Instagram, no WhatsApp. Deixe algum comentário aqui também. Agradeço demais a atenção de vocês e é isso. Tchau, tchau. Até semana que vem.